tentar, em uns 20 minutos, fazer uma... Eu vou ter que correr para conseguir tentar cumprir o prazo. Então, eu vou contar um pouco de história para vocês. Esse dado é um dado da Unesco que compara a taxa, é uma medida, uma das medidas de acesso às universidades. Essa taxa bruta de matrículas é o seguinte, a proporção entre a população que está na universidade, independente da sua idade, e a população jovem, entre 18 e 24 anos, que deveria estar na universidade. Então, no numerador entram pessoas não jovens que estão na universidade. Okay? Não é a mesma coisa que o percentual de jovens que ingressam na universidade. Aqui apareceu o Japão, né? Aqui temos as taxas de 2008 a 2007, que é o último dado disponível. Depois Coreia, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, agora tem os BRICS mais África do Sul, a Rússia lá em cima, a China aqui embaixo, a Índia e o Brasil. Onde é que vai entrar o Brasil? Temos tido avanços importantes, né? É mais uma faceta das mudanças que o Aragão se referiu, mas ainda estamos muito aquém do primeiro mundo. Vamos para o próximo, onde vamos nos comparar com a América Latina. Mudou aqui a escala do gráfico, vai aparecer primeiro do Brasil. O Brasil é o mesmo dado que estava anteriormente. Né? Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador. Vocês se tranquilizarem, como tem dois campeonatos do Brasil agora. México, passamos o México recentemente. Paraguai, Peru, Uruguai. Esse dado deve ser um dado não confiável, né? Venezuela. Também não sei se é confiável esse crescimento tão vertiginoso me assusta um pouco. Mais um. Se traduzirmos essa mesma informação numa forma de um gráfico, um mapa mundi, onde a área de cada país é multiplicada proporcionalmente ao acesso às universidades, esse seria o mapa do mundo. A gente vê que a América do Sul tem uma certa dieta e a África desaparece praticamente, com exceção da África do Sul. No próximo existe o gráfico de educação superior, que é esse, e o de pesquisadores. Vejam como a nossa dieta é maior ainda, né? A proporção de pesquisadores por habitante. O Brasil está muito aquém ainda, né? Precisamos realmente ser rápidos para superar o atraso. Mais um. Esses dois sujeitos fazem parte de uma história que começou não faz muito tempo, um pouco mais velho que o CNPq, mais precisamente no final da década de 30 do século passado, na Califórnia. Teve um professor chamado Frederick Terman que começou a estimular jovens estudantes a criarem empresas. Esse tipo de papel de uma universidade, de missão que uma universidade pode ter, não era nem imaginado, né, naquela época. E o Terman começou a estimular jovens estudantes a criarem empresas. E esses são dois dos estudantes do Terman que começaram em 1938 uma pequena empresa. Eles eram estudantes da Universidade de Stanford, na Califórnia. Alguém sabe quem são? Esse é o Bill Hewlett e esse é o David Packard, que começaram uma empresa chamada HP. Emprega centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Outra empresa surgida nessa mesma época, pelas mesmas mãos do Frederick Terman, uma empresa que talvez tenha mais a ver com vocês, que é a Vari, uma empresa de instrumentação, que era com dois irmãos, e o Terman conseguiu uma bolsa para estudar, tinha um macete lá, ele emprestava lá a universidade, fazia umas coisas, eles começaram a criar suas empresas. Os anos passaram e chegou no final dos anos 40, as empresas já eram grandes, tinham gostado da experiência de estar próximas do ambiente universitário. A própria universidade entendia, enxergava os grandes benefícios que aquela proximidade trazia para a sua atividade acadêmica,
E a Universidade de Stanford tinha uma característica como a UFRJ, tinha um campus grande demais, né? Esse campus nosso aqui da Ilha da Cidade Universitária foi fruto do crime ecológico, cometido na década de 50, onde foram aterradas 9 ilhas que existiam aqui. E aí escolheu-se o nome, talvez o pior dos nomes para batizar o complexo, a Ilha do Fundão, né? Realmente é muito ruim esse nome. E ficamos com um campo do tamanho de Ipanema mais Leblon. Né? O Padre Hortal, o reitor da PUC, esteve aqui uns meses atrás nos visitando, eu fico lá no prédio da incubadora de empresas que é atrás do prédio da reitoria. E olhando para aquele terreno que tem na quadra do prédio da reitoria, aquele terreno vazio, que tem uma pista de aeromodelismo, será que é... Será que é complicado? Só funcionou com Alô, deve estar melhor. O Padre Hortal olhou aquele terreno vazio e disse: qual é a área desse terreno aqui? Eu falei: 150 mil metros quadrados. Ele falou: o tamanho do campus da PUC. Então, uma grande universidade, uma PUC, importante universidade, cabe num terreno desse. Nós temos muitas terras. E a Universidade de Stanford foi constituída por uma doação do senador Stanford. E ele, no termo de doação, disse: doou terras, e disse que essas terras jamais poderiam ser vendidas. Vendo esse movimento das empresas e aquela disponibilidade de terras, em 51 a universidade criou o Parque de Stanford, que é o precursor desse conceito de parque tecnológico. Esse parque, então, passou a reunir empresas que saíam das bancadas do laboratório e foi a célula máter de um processo de crescimento, de desenvolvimento visto mundialmente, que deu origem ao Silicon Valley. O Vale do Silício não foi criado com essa marca gerada por um marqueteiro. Foi esse processo que aconteceu, e quando chegou na década de 70, um jornalista escreveu um artigo no jornal e chamou aquele processo de Vale do Silício. Isso batizou esse processo e mostrou para a humanidade, né, e para as universidades em todo o mundo, que a universidade pode ter também esse papel, e esse papel não é contraditório, tem uma grande sinergia com a sua atividade acadêmica. Uma pesquisa, essa pesquisa é antiga, e por ser antiga é mais interessante ainda, de 95, ela na verdade é temporal. Em 95 o Banco de Boston fez uma pesquisa sobre empresas criadas por alunos do MIT. Identificou 4 mil empresas criadas por ex-alunos. Naquela época, 150 novas empresas eram criadas a cada ano por alunos do MIT. Naquele ano, essas empresas, essas 4 mil empresas, geravam 1.100.000 empregos em todo o mundo. Isso numa universidade, né? Sendo que 300 mil tá certo? Eu não sou físico, mas estou indo na sua onda. 300 mil, como vocês veem, em Massachusetts e na Califórnia. Elas juntas faturaram naquele ano 230 bilhões de dólares. Se fossem um país, seriam a 24ª maior economia do mundo. Empresas criadas por ex-alunos de uma universidade. Um pouco mais tarde, lá na década de 50, 3 universidades na Carolina do Norte se reuniram para criar um dos mais antigos parques tecnológicos. Já nasceu um pouco dentro desse conceito, já na onda da Califórnia, de um processo que acontecia na região de Boston também, mas foi constituído uma área física. Aqui são os 3 reitores com uma pá tabajara aqui, né? Lançando a pedra fundamental do Research Triangle Park. Mais um, eu vou passar algumas coisas mais rapidamente. Hoje existem cerca de 140 empresas trabalhando no Research Triangle Park, com 40 mil empregos. Inovações que surgiram lá: código de barras, ultrassom tridimensional, o AZT, Taxol, que é um medicamento utilizado na área de câncer. Vários prêmios Nobel e Pulitzer estão hoje nesse parque tecnológico nos Estados Unidos, né? Isso acontece também no Brasil. Aqui é o Marcel e o Volney. Eles voltam que isso aí não tem a ver com o Marcel e com o Volney. Eles estudavam, eles faziam mestrado em engenharia mecânica em
em Curitiba, em 1990, e resolveram criar uma empresa para fabricar um produto que tinha um mercado garantido. O Brasil, na época, tinha uma única fábrica de telex. Tem gente aqui na sala que não sabe o que é telex, e na outra sala provavelmente ninguém sabe o que é telex. Era um equipamento grande, uma máquina de escrever gigante, que falava sozinha, que escrevia sozinha. Em algum outro lugar do mundo tinha uma outra máquina de telex e mandavam pelos cabos do telégrafo uma mensagem e ela começava a escrever sozinha. Eu me lembro que na década de 70 a COP tinha um telex, isso era um símbolo de status, só grandes empresas e organizações tinham um telex. E havia uma fábrica, que era uma fábrica da Olivetti, em Curitiba, e o pessoal gostou do Volney e do Marcel, e disseram: nós vamos comprar toda a sua produção. Eles começaram a fabricar os módulos de impressão das máquinas de telex. Em 91 veio o fax. A Olivetti fechou as portas no ano seguinte, demitiu 600 funcionários, derreteu as máquinas, foi cuidar da vida. Eles, como tinham capital intelectual, se reposicionaram no mercado e começaram a produzir módulos de impressão dessas máquinas de extrato bancário, cupom fiscal. De cada 10 cupons fiscais que existem nessa sala, 4 foram impressos numa impressora da Bematec. Emprega não 600, emprega mais de 1000 pessoas hoje e tem 40% do mercado brasileiro de impressoras. Essa última, e eu acho que é a última da parte das historinhas, é uma foto de uma pequena cidade no sul de Minas chamada Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita tem uma particularidade, porque nos anos 50, uma pessoa, uma heroína da cidade, chamada Sinhá Moreira, resolveu levar para lá, e ela tinha acesso ao Juscelino e conseguiu convencer o Juscelino de apoiar essa iniciativa, uma escola técnica de eletrônica. O marido era embaixador, tinha sido no Japão, ela voltou achando que o futuro da humanidade estava na eletrônica e colocou lá estava na eletrônica, mas não necessariamente em Santa Rita do Sapucaí, né? E colocou lá uma escola de eletrônica, uma escola técnica de eletrônica. Ele depois foi criado lá, por um outro caminho, uma escola superior de telecomunicações, o Inatel. Não é uma universidade, mas é uma escola de qualidade na área de telecomunicações. Santa Rita fica perto de Itajubá, que tem universidades, etc. Em 85, 84, eu acho que foi eleito um prefeito que era dentista. E eu ouvi essa história dele mesmo, né? Disse que estava tomando cachaça no bar lá para comemorar a eleição e conversando com os amigos: o que a gente pode fazer de diferente em Santa Rita? Disse: não, a gente tem essa escola de eletrônica e o Inatel aqui, que a gente nunca aproveitou muito, né? E ele bolou da cabeça dele, naquela época, uma iniciativa que hoje em dia seria certamente denunciada pelo Ministério Público, ele estaria na cadeia, que era o seguinte: todo mundo devia pedir emprego a ele como prefeito, era a coisa mais comum no Brasil naquela época, né? O prefeito podia empregar quem ele quisesse. Ele cismou do seguinte: eu não dou emprego, eu não te dou emprego, mas se você criar uma empresa de eletrônica, eu pago o seu aluguel durante 2 anos. E isso deu início a um processo de surgimento de empresas de eletrônica em Sapucaí, que representa simplesmente o seguinte: a população de Santa Rita hoje são 30 mil pessoas. A população economicamente ativa, tirando os velhos e as crianças, deve ser algo com 20 mil pessoas. 7 mil pessoas trabalham em empresas de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí. Então vejam a força que tem o capital intelectual e uma decisão empreendedora de quem está interessado em promover essa aproximação entre o mundo da ciência e tecnologia e transformar isso em inovação entre a academia e o mundo dos negócios. O Brasil é muito pobre em acesso à universidade, nós sabemos disso. Apenas 12% dos jovens brasileiros conseguem chegar à universidade e temos uma grande concentração, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, dessa população universitária. Então, a responsabilidade que nós todos temos, e principalmente os estudantes que estão nos ouvindo, é muito grande, né, com o país.
Esse conceito de parque tecnológico, o termo mais consagrado em inglês é Science Park, ele nasce daquelas experiências não planejadas na Califórnia e na região de Boston também. Em 1971 são criados os primeiros parques na Europa e, em seguida, principalmente na década de 80, passa a haver uma difusão desse conceito em várias partes do mundo. A expectativa que se tem é de que existam hoje em operação cerca de 1.500 parques tecnológicos em todo o mundo. No Brasil, esse movimento é incipiente. Nós temos uma grande, importante e excelente experiência no campo das incubadoras de empresas. Existem mais de 400 incubadoras de empresas funcionando no Brasil, mas na área de parques tecnológicos, espero que o próximo governo entenda que essa é uma plataforma importante para aproximar o conhecimento da geração de emprego, da geração de renda, e quem sabe seria uma oportunidade para resolver um passivo. Eu estava comentando com o Vanderlei dos recursos que foram contingenciados desses fundos setoriais, e isso é uma ilegalidade, porque não é uma receita tributária, e é algo que, pelo que o Vanderlei disse, deve estar na ordem de 6 bilhões de reais hoje. Vários governos têm tido programas importantes, e estamos falando para um país, nem para um país da dimensão do Brasil, para um país razoável, de investimento da ordem de bilhão de dólar, né? Então, isso para montar um número significativo, uma dezena, 2 dezenas de parques tecnológicos. Nós aqui na UFRJ estamos montando um parque tecnológico que ocupa, você se localiza, né? Nós estamos mais ou menos aqui, né? O Biofísica está aqui. Aqui está o prédio da reitoria, o campus da PUC é isso aqui. Aqui está a incubadora de empresas e essa é a área do parque tecnológico. Essa foto deve ter uns 2 anos para tirar. São 350 mil metros quadrados que foram utilizados como canteiro de obras para a construção da ponte de Niterói nos anos 70. Quando a ponte ficou pronta, esse terreno ficou abandonado durante algumas décadas e utilizado para tráfico de drogas, provavelmente para tráfico de armas, para execução, assim, não mais. Em 97, o Conselho Universitário destinou essa área ao Parque Tecnológico para instalar empresas e laboratórios especiais da própria universidade. Isso está acontecendo desde então, pela inexistência de programas federais de apoio. A nossa velocidade vinha sendo bastante reduzida. Próximo, por favor. Esses são os objetivos que o Conselho Universitário determinou para o Parque Tecnológico, promover a criação de novas empresas de base tecnológica, que é feita através da incubadora de empresas, instalar os laboratórios especiais da universidade, promover a transferência de tecnologias da UFRJ, estimular uma disputa empreendedora aos nossos estudantes, gerar oportunidades para novos projetos de pesquisa, dar maior visibilidade para a vocação tecnológica da cidade do Rio de Janeiro, gerar oportunidades de estágios e empregos para os nossos alunos, né? E também gerar uma fonte de receitas para a universidade através do aluguel de área. Nós não estamos vendendo essas áreas, são contratos de concessão de uso, igualzinho ao Stanford, por longo prazo, e as empresas, no caso de grandes empresas, alugam uma parcela grande de terreno e constroem a sua instalação. No caso de pequenas empresas, nós temos que ter prédios para que as empresas possam alugar salas, né, galpões, o que seja. Isso é o que está faltando neste momento. Vamos passar rápido, aqui são dados sobre a incubadora de empresas. Nós temos mais de 50 empresas criadas nesses 15 anos de experiência da incubadora, com muitos produtos inovadores. Um dado muito interessante, algumas dessas empresas tiveram muito sucesso e foram adquiridas por grandes empresas. A PGT, eu acho que está citada aqui em algum lugar, ela foi adquirida pela Vale do Rio Doce. A Oceansat foi adquirida pela Frugos, que é uma empresa mundial na área de monitoramento por satélite. E quando acontece isso, a gente perde a referência do número de empregos gerados, porque aqueles empregos migram para uma outra, eu não posso mais contabilizar. Mas
alguns anos atrás nós contamos, essas empresas tinham gerado 150 empregos para mestres e doutores. E eu costumava dizer, olha, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente a Petrobras gerou mais empregos para mestres e doutores do que essas empresas. Dificilmente haverá uma outra empresa que tenha gerado mais empregos para mestres e doutores do que essas empresas criadas aqui na UFRJ. Então, a nossa capacidade, esse é um tipo novo de empresa, esse é um tipo novo de empresário. Essa é a empresa que vai fazer a diferença, que vai fazer o Brasil novo, né? E que vai enxergar a universidade de uma outra maneira, como parceira para os seus negócios, como parceira para o desenvolvimento da inovação no país. Obviamente seria uma estupidez atrelar a universidade à inovação das empresas. A universidade tem que ter liberdade, tem que produzir a pesquisa pura, mas eu acho que nós não podemos nos dar ao luxo de, quando houver a possibilidade de transferir esse conhecimento para a geração de emprego, para a geração de renda, nós temos a obrigação de fazê-lo e criar os mecanismos para que isso aconteça. Aqui são algumas das empresas criadas, né? Essas são as que estão atualmente conosco, né? Tem empresas aí que vão ter grande sucesso. A Virtuale nasceu do Laboratório de Métodos Computacionais e Engenharia da COP e está produzindo, está desenvolvendo e comercializando já simuladores, simulador de voo, simulador para operação de guindastes e simulador para operação de helicóptero, para voo de helicóptero e para uma pequena aeronave de origem. Bom, tem várias empresas de sucesso. Minha apresentação estava maior do que o tempo que me deram, então vou passar mais batido. Aqui são as empresas que foram criadas anteriormente, já se graduaram. Próximo. Um dos laboratórios especiais da UFRJ que estão instalados no Parque Tecnológico é o Tanque Oceânico. É um grande equipamento de pesquisa, foi um dos primeiros e maiores projetos financiados pelo CTPetro, que foi mencionado aqui pelo Aragão. E é um tanque mesmo físico para simular a operação de plataformas ou de qualquer estrutura em águas profundas, né, no oceano. Né. Ele tem uma profundidade de 15 metros, com mais 10 metros no poço central, e ali pode simular lâminas de água de até 3.000 metros. Esse tanque opera já desde 2003 e está nesse momento terminando de instalar um sistema de correnteza que vai permitir novos voos. Aqui são todos os prédios que estão sendo construídos no Parque Tecnológico. Esse é um centro de realidade virtual. O prédio não está pronto, mas já está instalado lá dentro o maior computador da América Latina. É o 46º maior computador do mundo. Existe um ranking dos 500 maiores computadores da operação. Provavelmente, quando o prédio inaugurar, ele não estará mais entre os 100 primeiros, mas hoje está entre os 100 primeiros, é o número 86. Estamos atraindo empresas, vai passar o próximo, empresas de empresas globais para cá. Eu comentei há pouco que a nossa velocidade de implantação do parque era lenta, porque não existe um programa governamental, né, que aloque recursos públicos para isso, mas aconteceu um episódio que marcou a trajetória do parque, que é o pré-sal. É a segunda vez que isso acontece com a FRJ na área do petróleo. Né? A Petrobras decidiu trazer o CENPES para cá em 1970, e os centros de pesquisas que vocês estão acostumados a ver, aquele redondo, o projeto do arquiteto Sérgio Bernardes, é um centro concebido para refino. O Brasil não produzia petróleo. Alguns achavam que tinha, outros não achavam que não tinha, mas a nossa produção era muito pequena. Isso não fazia mal, porque o petróleo era muito barato. Até que veio o primeiro choque do petróleo e assustou a humanidade. Eu, por acaso, nos anos 70, trabalhava na Secretaria de Tecnologia Industrial, e me lembro muito da angústia da criação do Proálcool, né, do esforço de desenvolvimento tecnológico na área do Proálcool, porque ninguém sabia o que acontecia, ia acabar o petróleo. Né? Para 12 dólares em 3 meses. E a Petrobras, uma das iniciativas que ela tomou é buscar petróleo no mar. E onde nós vamos encontrar inteligência, conhecimento que nos oriente,
com relação ao que vai acontecer com as plataformas. Ali estavam falando de anos d'água de dezenas de metros, de 80 metros, de 100 metros, mas colocar uma estrutura, uma estrutura metálica, com os pezinhos no fundo do mar, né? E a onda passando, e as correntezas, o que vai acontecer com essa estrutura? Onde é que se poderia encontrar conhecimento científico útil para essa análise? Em países que têm furacões, em países que têm terremotos, mas a 500 metros dos centros havia um grupo de excelência internacional trabalhando em comportamento dinâmico de estruturas, liderado pelo professor Lobo Carneiro, na COP. Isso deu origem a uma grande cooperação entre a COP e a Petrobras, e a COP tem um papel reconhecido inúmeras, exaustivas vezes pela Petrobras como de fundamental importância para que se pudesse desenvolver tecnologia de produção de petróleo na área do. Agora aconteceu o pré-sal, né? E a Petrobras tomou uma decisão importante, e acho que vai ser reconhecida futuramente, de convocar as empresas internacionais que desenvolvem pesquisas para ela. A Petrobras trabalha com uma rede de mais de 80 universidades brasileiras, várias universidades estrangeiras e dezenas ou centenas de empresas desenvolvendo tecnologias. E fez uma convocação a empresas, aos principais parceiros estratégicos, para que instalassem centros de pesquisas no Brasil. Eu não quero contratar pesquisas com você para você fazer na Noruega, fazer nos Estados Unidos, como eu fazia no passado. Eu quero que você venha desenvolver tecnologia no Brasil. E essas empresas, ao aceitarem esse desafio, esse convite, e analisando o mapa do país, obviamente enxergaram o parque tecnológico como uma excelente opção para a localização. E nós estamos recebendo empresas como a Schlumberger. Clica mais um, por favor. A Schlumberger está construindo esse prédio. É o mesmo arquiteto e projetou o Sempre Novo, né? Dá para reconhecer o traço dele, o Zanettini. Vai inaugurar no dia 16 de novembro. A Baker Hughes é uma concorrente da Schlumberger. A FMC é uma empresa que produz equipamentos que funcionam no leito do oceano. Né? E a Usiminas é a Usiminas que está fazendo, todas elas fazendo centros de pesquisa. Né? Nós estamos, pode passar o próximo, que eu acho que é o último, até 2014, esperando um investimento de empresas da ordem de 500 milhões de reais no parque tecnológico. Uma geração de pelo menos 1.500 empregos altamente qualificados que vão conviver com os nossos pesquisadores, com os nossos grupos acadêmicos. Até 2020, que é quando a gente imagina o parque totalmente construído, esperamos ter cerca de 150 empresas funcionando no parque, empresas de base tecnológica, sendo algo como 20, talvez seja um pouco menos isso, porque as empresas que estão chegando são maiores fisicamente do que tínhamos imaginado, 50 empresas nascentes e cerca de 80 empresas de pequeno porte em prédios compartilhados. Estamos nesse momento trabalhando, fazendo um esforço muito grande, bastante articulado com a Prefeitura do Rio, para atrair para o Rio de Janeiro o Centro de Pesquisas da GE. A GE anunciou há 2, 3 meses atrás que vai instalar no Brasil o seu 4º centro de pesquisas fora dos Estados Unidos. Eles têm um em Xangai, um em Bangalore e um em Munique, e farão o 4º centro no Brasil, principalmente nas áreas de energia e saúde. A GE é um grande fabricante de equipamentos e essas são as prioridades desse centro de pesquisa, que estão decidindo durante o mês de setembro, provavelmente, a cidade que vai se localizar esse centro de pesquisa, e nós estamos fazendo esforço para tentar atraí-los para o Rio de Janeiro. Eles estão realmente muito impressionados com a cidade, com o que a gente pode oferecer na área de energia, sem dúvida, na área de saúde. Estiveram na Fiocruz na semana passada, pela segunda vez, eu acho que visita a Fiocruz. E da próxima vez, certamente, vamos incluir aí na agenda uma visita à biofísica e a outras unidades aqui da área do CCS. Eu acho que acabou. Muito obrigado. Então.